Boa noite, pessoal. Gostaria de compartilhar mais um texto da palavra com vocês. E eu estive pensando a respeito de um texto que eu li esta semana. Esses momentos que estamos vivendo agora, momentos de incertezas, momento de dúvidas com relação a tudo isso que está acontecendo aí, não é novidade para ninguém. E também muita gente fica se dizendo, olha, isso vai passar, voltaremos à nossa vida normal e vida que segue. Bom, não é bem assim, no meu entender, é claro. É evidente que isso vai terminar, vai passar. Mas quais as lições que tiraremos desse momento? Quais as lições será que Deus quer nos ensinar com tudo isso que estamos passando? Isso não aconteceu por acaso, não fugiu do controle de Deus. E, então, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. Eu acho que os conselhos sempre são muito bons, né? Nunca é fácil aceitar uma crítica, mas é necessário. Um conselho é ótimo, é maravilhoso. E eu gostaria de compartilhar com vocês, então, um conselho do apóstolo Paulo para seu discípulo Timóteo, né? Ele escreveu essa carta para Timóteo, na verdade, dando um conselho e também ensinando ele. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, Paulo diz o seguinte para Timóteo: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Ele realmente, Timóteo era um imitador de Paulo, assim como Paulo era de Cristo, né? E ele também diz o seguinte: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Por que eu pensei nesta palavra? Quanta bobagem a gente tem ouvido nos últimos tempos com relação a Deus, às coisas do Senhor e a esse mundo. Nesse momento, infelizmente, aqui no Brasil, se transformou um problema sanitário, de saúde, num problema político. Eu não sei se vocês têm avaliado algumas notícias nos comentários, mas fica evidente de que existe um problema político no Brasil neste momento. Eu, antes que alguém fale qualquer coisa, eu quero dizer o seguinte: eu não sou de esquerda, não sou de centro, não sou de direita, não tenho ideologia partidária e nem quero ter e nem gosto de política. Mas é necessário que a gente faça algumas considerações nesse momento. Eu penso o seguinte: hoje a gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil, politicamente falando. Se eu disser aqui que o candidato A é bom, você é de direita. Se eu disser aqui o candidato B é bom, você é de esquerda. Eu não sou de esquerda nem de direita. Nem tenho interesse, sei, como eu disse, nem gosto de política. Mas eu acho que algumas considerações a gente precisa fazer. Eu acho que a gente tem que saber o momento, principalmente, que o Brasil está vivendo, que a Igreja de Deus, principalmente, está vivendo no Brasil. A gente tem que ficar atento. Porque o que ele diz aqui no versículo 13, contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu acho que essa questão política para mim é bem simples. Vamos pensar o seguinte: tu quer mesmo levar em consideração a palavra de Deus, você que é cristão e temente a Deus, com relação à política? Olha para o teu candidato que tu votou, ou que ganhou a eleição, ou que perdeu, e pensa o seguinte: quais são os valores dos dois candidatos? Você tem que fazer isso por uma questão óbvia. Você não pode se deixar simplesmente por uma ideologia partidária levar em conta isso. Olha para o candidato. Teu candidato, por exemplo, defende o aborto. Você, como cristão, não pode votar nele. Seu candidato defende a libertinagem. Você, como cristão, não pode votar nele. E assim por diante. Como é que eu faço isso? Olha a postura e o que diz o teu candidato e leva à luz da palavra de Deus. Você, cristão, tem a obrigação de levar o teu candidato aqui à luz da palavra de Deus. Alguém vai dizer, então eu não posso votar nele se ele não for cristão? Não foi isso que eu disse. Você vota em quem você quiser. Mas eu acho que é obrigação nossa,
nós que conhecemos a palavra de Deus, olharmos quais são as propostas que defendem a família, que defendem o cristianismo. Alguém vai dizer, mas está defendendo fulano. Eu não estou defendendo fulano, nem atacando ciclano, não é esse meu interesse. Mas eu tenho que levar os candidatos à luz da palavra de Deus. Eu não boto minha mão no fogo por ninguém e nem defendo ninguém, mas eu defendo a palavra de Deus. Eu acho que a única maneira da gente ter coerência como cristãos é levando a postura política à palavra de Deus. Mas eu também queria dizer o seguinte, o conselho para este momento, já que o momento é complicado, o momento virou um momento político, a gente não sabe até onde isso vai parar, quanto tempo vai demorar, mas uma coisa eu sei. Versículo 14 diz o seguinte, quanto a você, Paulo dizendo para Timóteo, porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Você tem convicção a respeito das coisas de Deus com relação aos políticos que estão aí governando o nosso país? Você tem convicção? Você votaria neles de novo? Você acha que realmente dá para acreditar à luz da palavra? Eu não sei, você é que tem que ter a sua convicção. Ele continua dizendo o seguinte, porque desde criança, Timóteo, você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Esses são os momentos de incerteza que passamos. Não era para virar um problema político. A gente não precisava disso nesse momento, mas infelizmente está aí e, como eu disse, leva as coisas à palavra de Deus. Porque é incrível, um defende um lado, outro defende outro lado, um defende um lado, acusa o outro. Se tu fala uma coisa aqui, alguém diz que tu está acusando o outro, defendendo o outro. Eu não vou por esse lado. Eu já errei nesse sentido, mas eu acho que esse é o momento de a gente olhar para a palavra de Deus. Se tu está com dúvida, se tu tem medo das incertezas, está com dificuldade para entender o processo, o que vai acontecer, como é que serão os próximos anos, eu só posso te dar um conselho como Paulo deu para Timóteo, que é o que está aqui no versículo 16. Paulo continua dizendo para ele o seguinte, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. De uma coisa eu não tenho dúvida, aquilo que a palavra diz. Eu acredito que cada um pode buscar Deus na palavra e vai conhecer a Deus não só de ouvir falar. Jesus falou em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Depois ele continua dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De que verdade ele estava falando? Ele estava falando dele mesmo. Se vocês me conhecerem, haverá libertação. Como é que eu faço isso? Buscando a Deus na palavra. Aqui tem uma coisa que não dá para ter, que dá para ter lado. A palavra de Deus. Eu não fico com esquerda, com direita, com centro. Eu fico com a palavra do Senhor. É por aí. Porque essa aqui não me gera dúvida. Essa me gera certeza. Me gera paz no coração em meio às angústias e às dificuldades que nós temos vivido. Eu procuro diariamente, e olha que eu tenho os meus problemas, enfrento as minhas crises, não tem sido fácil encarar alguns desafios, mas uma certeza eu tenho. Eu vou buscar Deus aqui na palavra. Porque só Deus tem palavras de salvação. Só Deus tem a paz que excede todo o entendimento. E ele diz aqui, vou repetir, toda a Escritura, não é uns trechinhos que eu pego aqui, eu pego ali. Aqui diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Tem muita gente falando na TV, pregando isso, pregando aquilo. A gente não conhece as pessoas que estão do outro lado, na maioria das vezes, do vídeo. Por isso eu digo, busca na palavra de Deus. Você que conhece a palavra tem que ter convicção sobre o momento que nós passamos agora. O momento é delicado, sim, é difícil. Não está sendo fácil para a maioria de nós. Mas de uma coisa nós temos certeza. A gente vai passar por isso sem dúvida.
Não sabemos se ali na frente virá coisas piores. Mas a certeza que me domina e que traspassa o meu coração é que na palavra eu encontro Deus. E quando eu estou com Deus, não podia estar num lugar melhor. Aqui é muito claro, a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. E termina dizendo para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, nesses momentos de dúvida, um pastor lá fala uma coisa, outro aqui fala outra, sempre na televisão, digo, cuidado com as coisas da TV. A gente não sabe quem está do outro lado do vídeo. E por isso que eu, a cada vídeo que faço, eu procuro dizer da onde que eu tirei a minha convicção. A minha convicção eu tirei daqui, ó, da palavra do Senhor. Tu pode até não concordar comigo, mas você pode ir lá e buscar 2 Timóteo 3, 10 a 17. Foi lá que eu tirei a minha convicção. Ok? Eu espero ter ajudado você um pouco a entender um pouco mais da palavra de Deus nesse momento. Que Deus nos abençoe.